Olá pessoal, hoje é a nossa sétima videoaula, ainda sobre o módulo Serviços Operacionais do GSAM. Hoje a gente vai ver a funcionalidade Inserir Equipe. Para acessá-la, você entra numa base do GSAM com seu login e sua senha, vai na árvore do menu Atendimento ao Público, Ordem de Serviço, Equipe e Inserir Equipe. Feito isso, o sistema visualiza a tela de Inserir Equipe, onde você vai cadastrar uma nova equipe no banco de dados do GSAM. É um trabalho de back-office, né? Essas equipes já são cadastradas previamente para a execução e gerenciamento das ordens de serviço em campo. Como é que esse gerenciamento e essa execução é feita? Existe uma integração entre o sistema GSAM e o celular smartphone do responsável pela equipe em campo ou do agente em campo, em que ele recebe essas ordens de serviços que são programadas automaticamente, ele recebe na forma de um roteiro que ele precisa cumprir, que essa equipe precisa cumprir, um roteiro específico de X ordens de serviço por dia. E essa integração é feita através do GSANAS, que não vai ser objeto de estudo na nossa videoaula de hoje, mas que ele trata dessa integração entre o banco de dados do GSAM, com as ordens de serviço operacionais, e o celular do agente em campo ou do supervisor da equipe em campo. Você marcando aqui, já adiantando, na funcionalidade de inserir equipe, o campo indicador de programação automática, marcando como sim, você está dizendo que essa equipe em campo vai receber a programação automática no seu celular para execução. Essa programação automática ela é feita num módulo que a gente chama de batch, que é o módulo que trata de todos os processos automáticos internos do GSAM. Não vai ser objeto de estudo dessa videoaula também, mas ele é feito aqui, ó, GSAM, batch, rapidamente. Inserir processo. Seleciono o tipo de processo, clique em avançar. Aqui no inserir processo mensal ou eventual, informa o número do processo, clica em Enter. Aqui, programação automática de roteiro de acompanhamento de ordem de serviço em campo. Depois que você dispara esse processo mensal ou eventual no GSAM, retornando. Depois que você dispara lá no batch esse processo, todas as equipes com indicativo de programação automática vão receber esse roteiro para trabalhar em campo essas ordens de serviço, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente aprendeu a abrir um registro de atendimento para o cliente e a gente viu que esse registro de atendimento ele gera uma ordem de serviço. E é disso que a gente está falando aqui. Vamos aprender agora como é que cadastra uma nova equipe no GSAM. No campo, só lembrando que os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados por um asterisco vermelho. Então aqui no campo equipe, você informa o nome da equipe. Opcionalmente, você informa a placa do veículo. Obrigatoriamente, a carga de trabalho em horas por dia. Por exemplo, aqui eu estou definindo 4 horas para essa equipe que eu estou cadastrando. Você informa, caso seja necessário, o DDD do município, o número do celular, onde essa equipe vai receber o roteiro das ordens de serviço para ser executadas, e o número do e-mail do aparelho do celular, que nada mais é que o número de identificação desse celular no banco de dados do sistema, do GSAM. Aqui na unidade organizacional você vai informar a unidade organizacional a que pertence essa equipe que a gente está cadastrando. Caso você saiba de cabeça o código, você digita. Se não souber, clica na lupa para pesquisar. O sistema acessa a tela de pesquisar a unidade organizacional com várias chaves de pesquisa para você localizar a unidade organizacional da equipe. Aqui na descrição a gente pode utilizar, informar o nome da unidade e clique em pesquisar. Quando retornar com o resultado, com todas as unidades organizacionais que atenderam ao filtro de pesquisa, você localiza a unidade organizacional da equipe, por exemplo, departamento
Não, aqui, agência, departamento de água. Então você definiu a unidade organizacional da equipe que você está cadastrando. Ela pertence ao departamento de água. Caso esse departamento fosse agrupadora de repavimentadora, o campo aqui estaria habilitado para a gente selecionar o agrupamento do bairro da repavimentadora. Como essa unidade organizacional não é, o campo está desabilitado. Também a natureza da equipe está aqui desabilitada. Se tivesse habilitada, você selecionaria das opções disponíveis a natureza da equipe. Não sei se vocês lembram lá na aula de inserir tipo de serviço, existe um campo lá que é tipo do perfil do serviço. Ele serve, não é, para você definir o tipo do perfil do serviço, para quando tiver a programação automática das ordens, ser mais fácil de fazer o filtro. Vou exemplificar. Você seleciona aqui na lupa o tipo do perfil do serviço. Por exemplo, calçada. Clicando sobre o nome, você definiu aqui o tipo do perfil de serviço 32, calçada. Você está definindo para essa equipe que todas as ordens de serviço relacionadas à calçada, né, vão ser programadas para essa equipe, vão ser distribuídas para equipes do tipo. Você filtrou mais a definição da regra de negócio para essa equipe. Isso facilita quando for efetuada a programação automática das ordens e for feita a distribuição das ordens de serviço para as várias equipes, né, em campo. Opcionalmente, você informa o usuário responsável pela execução do serviço. Caso você saiba o código, digita. Caso não saiba, clica na lupa para fazer a pesquisa do usuário. O indicador de programação automática eu já informei o que é. Que você está definindo para essa equipe que ela vai receber as ordens de serviço programadas automaticamente. Aqui no campo indicador de manter programação com ordem de serviço do dia anterior, caso você marque sim, você está definindo que as ordens de serviço não finalizadas no dia anterior são priorizadas para a programação do dia seguinte para a mesma equipe. Você marcando sim, você está definindo isso, que as ordens de serviço não finalizadas, que essa equipe não conseguiu finalizar no dia, vão ser priorizadas no dia seguinte. Então esse campo tem que estar marcado sim. E aqui na área de reparo atendida, você opcionalmente informa em metros cúbicos a área que essa equipe é capaz de atender. De, né, até. Mas é um campo opcional, tá? Bom, feitas essas definições da equipe, você pode informar opcionalmente a região que ela vai atender. Basta você selecionar o código do município. Caso você não saiba, clicar na lupa também para repetir aquele procedimento que a gente já viu de localizar o município. Mas você sabendo o código, você digita, clica Enter. Depois você vai definir o bairro. Clicando na lupa, informa aqui o início do nome do bairro, pesquisa, seleciona o bairro. E opcionalmente a área do bairro se tiver disponível, né? Para solicitar para a seleção das opções disponíveis. Informou o município e o bairro, ou seja, a região atendida por essa equipe que a gente está cadastrando, clique em adicionar. Você está adicionando a região. Caso você queira definir que essa equipe atende mais de uma região, você repete o procedimento. Aqui no campo componentes, você vai definir os componentes dessa equipe. Funcionário e o nome do componente. Caso você saiba o código do funcionário, mesma coisa. Digita, clica Enter. Caso não saiba, clica na lupa para pesquisar. Esse primeiro componente que a gente vai definir, ele é o componente responsável, ou seja, provavelmente é o supervisor da equipe. Clicou na lupa. Você pode pesquisar o funcionário pela matrícula ou pelo nome dele. Digita o nome, clique em pesquisar.
Localizou o nome do funcionário, clica sobre o link dele, do nome dele. E aqui você informa o nome. Informado o funcionário, o componente da equipe, clique em adicionar. Tá aqui, ó. Você informou o primeiro componente da equipe e definiu ele como responsável pela equipe. Lembrando que o número de componentes depende do perfil de serviço, tá? Se você informar um número de componentes que não seja compatível com o perfil de serviço, o sistema vai gerar uma mensagem de crítica. Então aqui vamos selecionar outro componente da equipe, agora que ele não é responsável pela equipe, ele é um agente em campo comum. Lupa, nome, pesquisar. Selecionou o funcionário, informa o nome do funcionário. Informou o nome, clique em adicionar. Tá aqui os componentes. Essa equipe vai precisar de equipamentos especiais. Você vai aqui no quadro Equipamentos Especiais e define a partir da lista disponível pelo sistema o equipamento e a quantidade que eles vão precisar. Clique em adicionar. Tá aqui. Caso você queira remover, só clicar no botão remover aqui. Mesma coisa aqui para os componentes. Ele vai fazer reparo de calçada? Sim, né? Porque o perfil de serviço dele é esse. Então aqui no reparo de calçada, você vai informar o pavimento da calçada, por exemplo, e opcionalmente os metros cúbicos disponíveis. Clique em adicionar. A gente definiu também os dados do reparo de calçada. Dados de reparo de rua, mesmo procedimento. Seleciona, componentes, área mínima e área máxima em metro cúbico, que a equipe vai poder trabalhar. Clique em adicionar. Tá aqui, dados do reparo da rua, com a opção de remover também. Então, o que foi que a gente fez? Só lembrando, a gente está cadastrando uma equipe nova no sistema que, definido que ela vai receber uma programação automática de ordens de serviço dia, com um roteiro específico de ordens para serem executadas naquele dia. A gente definiu o nome da equipe, a placa do veículo, a carga horária, né, o telefone que vai receber esse roteiro, a unidade organizacional, o tipo de perfil de serviço, etc. Definimos a região que ela vai atender, os componentes da equipe, os equipamentos necessários e os dados de reparo de calçada e de rua, dependendo do perfil de serviço. Preencheu todos os campos corretamente, clica no botão inserir. Olha, já existe uma equipe cadastrada com o mesmo nome. O sistema não deixa duas equipes terem o mesmo nome cadastrados, né, para não dar erro. Então vamos definir aqui, equipe cinza. Inserir. Aquilo que eu falei, a quantidade de componentes da equipe diferente do permitido em tipo do perfil de serviço. É aquela mensagem de crítica que eu acabei de falar. Vamos alterar aqui o perfil de serviço. Carro. Inserir. Pronto. Equipe cinza efetuada com sucesso a inserção. Caso você queira efetuar uma outra equipe, né, o cadastro de uma nova equipe, você clica aqui nesse botão, efetuar outra inserção. Caso queira atualizar algum dado da equipe que você acabou de inserir, clica no botão atualizar e o sistema vai para a tela de atualização dos dados. Atualizou. Caso queira realizar outra manutenção, clica aqui. Vamos voltar. Ordem de serviço, equipe, inserir equipe. Só lembrando, a gente fez o cadastro aqui de uma equipe nova, né?
que vai fazer a execução e gerenciar as ordens de serviço em andamento em campo, através de um número de celular que a gente cadastrou, etc. A gente viu também que essa programação do roteiro das ordens de serviço é feita no módulo BAT, que a gente vai ver em outra videoaula, e que essa integração entre o banco de dados do GSAM com o celular, o smartphone do responsável pela equipe é feita através de um módulo chamado GSANAS, que também vai ser objeto de outra videoaula. Caso você queira complementar as informações da videoaula de hoje, clica aqui no caminho no cabeçalho da tela. O sistema vai direcionar para você para base de dados, a base de documentação da Consenso referente às funcionalidades do GSAM. Aqui no caso, a funcionalidade de inserir equipe. E aqui você vai ter os prints de tela, né? Uma explicação sobre o que é o GSANAS, né? As validações do sistema, as telas utilizadas, né? O detalhamento do preenchimento de cada campo e o funcionamento dos botões, para que serve cada botão. Com a opção de imprimir essa documentação, caso você esteja num treinamento. Eu recomendo a leitura dessa documentação para complementar as informações que foram muitas, né, que a gente viu na videoaula de hoje. E por hoje é só.